Olá, eu me chamo Anderson Luiz Obinski e hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês, ministrando a aula de culto e liturgia. Então nós vamos estar falando, observando a partir da Bíblia, como que nos é apresentado o culto, a adoração, desde os primórdios, desde o início da revelação de Deus para com o homem, como que o homem ele tentou sempre desde o início estar de uma forma ou outra se comunicando com Deus, tá? Então, antes de mais nada, nós precisamos olhar diretamente para a palavra culto, né? O culto, o que significa essa palavra culto? Quais são as principais características de um culto cristão no nosso caso? Como é o culto que a igreja realiza, né? Então, a palavra culto, ela vem do grego, tá? E ele significa serviço retribuído por salário. Qualquer serviço ou ministério ou serviço a Deus, serviço e adoração a Deus, com os requerimentos de um levita, realizar serviços sagrados. Então, cultuar a Deus, percebam que é uma ação, né? Uma ação denota de um serviço, denota de algo, né? Então, nós vamos dar uma olhada como que esse serviço, essa adoração, essa tentativa do homem de cultuar a Deus se inicia a partir do Antigo Testamento. Nós podemos ver que, na perspectiva bíblica, a história do culto, nós vamos perceber a primeira vez que nós vemos na Bíblia algo assim citando uma adoração é em relação a Abel, que vai fazer um sacrifício, né? E ali oferece aquele sacrifício a Deus. Caim observa, né, esse sacrifício e tenta fazer algo também, mas só que não faz de coração e Deus não se agrada. Então, quando tentamos discorrer sobre o culto, é importante a gente definir, observar bem essa atribuição do que significa, porque, como nós vimos ali em relação a Caim e Abel, não é qualquer culto para Deus, não é qualquer coisa que Deus se agrade. Russell Shedd, um grande teólogo, ele diz assim que o culto ele é uma atribuição de honra e glória a quem ou ao que o adorador considera de valor supremo. Seria a veneração ou devoção expressa a Deus em público ou pessoalmente. Já James Stanley, ele vai dizer o seguinte, que cultuar é vivificar a consciência da santidade de Deus. É nutrir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Então percebam, como nós vimos ali que a palavra cultuar é uma ação, é um serviço, é se fazer algo. Mas nós podemos fazer algo perante aos homens, pode ser parecido. Assim como vamos dizer assim, aquilo que Abel fez, Caim foi lá, observou e fez igual. Mas aquilo que a intenção, o coração, somente Deus pode ver, né? Então, se você não tiver a verdadeira veneração, devoção, né, expressa, de nada adianta. Então, desde os primórdios nós vamos ver esse tipo de adoração, o que Deus realmente aceita e o que Deus não aceita. No período do Antigo Testamento, nós observamos que esse tipo de adoração ela vai evoluindo gradativamente com o tempo. Então, o conceito de culto, o conceito de adoração, o conceito de sacrifício, ele vai partindo primeiro do culto individual, ali no caso que Abel, né, cultuando a Deus de forma individual, e daí depois, consequentemente, os seus descendentes, né, fazendo altares, fazendo sacrifícios, né. Na sequência, nós vemos daí já que na comunicação de Deus para com o homem, e Deus já instruindo o homem da maneira correta de se fazer essa adoração. Então, o Deus, quando remove o povo de Israel lá do Egito, então ele separa esse povo e vai trabalhando com esse povo no deserto,
E ali revela-se, a partir de Moisés, qual seria a verdadeira forma para o homem se cultuar a Deus. Nós vamos perceber que a forma que Deus vai estar revelando ao homem, ela está cheia de linguagens figuradas. Porque o próprio homem até hoje, ele não entende o total sentido do cultuar a Deus. Porque uma das palavras que está em volta no culto é o mistério. O culto, ele está envolto de um mistério. Da mesma forma naquela época, ainda mais naquela época que se tinha parte da revelação. Naquela época, o povo de Israel, que estava no deserto, não tinham toda a revelação que eu e você hoje temos através da Bíblia. Então eles tinham ali a revelação dada de Deus a Moisés, mas era uma revelação que tinha que ser dada de forma simbólica. Então nós vemos ali muitos simbolismos, muitas situações ali que Deus tenta se comunicar com o homem de forma ali que o homem iria praticando aquele culto, ia praticando aquelas ações para que pudesse com o tempo entender ali o que Deus estava tentando falar, qual era a comunicação de Deus para com ele. Então nós vamos ver lá, a partir disso aí, Deus dando a ordem a Moisés de construir um tabernáculo. Um tabernáculo que seria uma casa, um centro de adoração, uma habitação de Deus. Então ele foi ali dado detalhadamente, cada um dos detalhes, do tamanho, do como deveria ser, mesmo apesar de eles estarem ali no deserto, era possível, foi dado ali para eles, inclusive, algo móvel que podia se instalar no local do acampamento. Quando eles levantassem acampamento, iria para outro lugar. Mas dessa forma, cerimônias eram feitas, o simbolismo todo estava ali, né? Então havia todo o esplendor da comunicação de Deus, né, para com o homem, e dizendo ao homem que o homem é pecador e que para ele viesse até Deus do pecado que ocorreu lá no Jardim do Éden, então ele precisava fazer ali o sacrifício. Então aquele sacrifício ali não era o homem que estava sacrificando, não era o homem que estava sendo sacrificado, mas sim havia ali um sacrifício ali no lugar dele. Então ali já havia então a questão ali do evangelho, já estava sendo colocado ali e inculcado na mente do povo de Israel, ali a ideia de Cristo, a ideia do substituto pelo pecado, né? Então havia referência absoluta ali quanto a isso. Então os trabalhos que haviam no culto ali, que tinham que ser feitos, todo o simbolismo, tinha essa verdadeira intenção, essa comunicação para com os homens, demonstrando para o homem, para que o homem pudesse entender cada vez mais do seu pecado, o que ele precisava fazer para que ele precisasse se limpar do pecado, né? E constantemente ter que fazer isso, né? Então, para isso, Deus separa, inclusive, uma tribo do povo de Israel, uma tribo chamada de levitas. Os levitas, que eram os descendentes de Levi, então ele era a tribo que ela atuava no preparo dos cultos. Então essa tribo, enquanto todo o restante estava designado a fazer os seus trabalhos normais, a tribo de Levi, eles não teriam terra, não teriam nada e não teriam nenhuma outra atribuição a não ser o cuidado para com o culto e para com o tabernáculo e posteriormente com o templo. Então os descendentes, eles preparavam tudo. Eles ali eram constituídos, entre os levitas, eram constituídos sacerdotes e também o sumo sacerdote. Então eles seriam os mediantes, né? Eles seriam os mediadores entre Deus e os homens. E dirigir os diversos atos ali durante o culto, então iam dar toda a direção para as pessoas que vinham ali fazer os seus sacrifícios. Até que então, depois, quando se é estabelecido a terra de Israel, e Davi ali conquista Jerusalém, na época de Salomão, é então construído o templo, um templo fixo, né, na cidade de Jerusalém. Então esse templo ele vem nos moldes do tabernáculo, mas ele vem de uma forma mais sólida, né? De uma forma assim muito mais pomposa.
Então, com a construção do templo, então é uma nova época que se inaugura ali na realização do culto. O culto, eles eram realizados no sábado, com os rituais tanto de adoração, quanto os rituais para pedir perdão pelos pecados, né? Então, ali esse templo ali, então era um orgulho, inclusive, do povo de Israel. Era um dos maiores orgulhos do povo de Israel, era exatamente esse templo. Inclusive, eu separei um videozinho que eu achei no YouTube, que ele vai demonstrar ali toda a construção do templo, do tabernáculo em relação ao templo, tá? Então vocês dão uma olhadinha nesse vídeo e eu já volto com vocês para a gente continuar falando sobre a questão do templo. Solomon's temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place during the time when Solomon's temple was still standing. Understanding the significance of its location, history, and design can greatly add to one's reverence for one of the most holy places in the world. The city of Jerusalem is located in an area of three major valleys: the Hinnom, the Central or Tyropian, and the Kidron Valley. The mountain range between the Central and Kidron Valley is called Mount Moriah. The peak of the mountain is a large protruding flat rock, which is now located under the dome of the rock. According to Genesis 22:2, Abraham was commanded to sacrifice Isaac in the region of Moriah, connecting the Temple Mount with this significant event. At the time of King David, the area of Jerusalem was controlled by the Jebusites, the city only occupying the southern part of the central ridge. When David captured the city in about 1000 BC, he made Jerusalem his capital. David then moved the Ark of the Covenant to Jerusalem and began preparations for building a permanent structure to replace the portable tabernacle of Moses that had been used for over 400 years. With the ancient city of Jerusalem being fairly small, David purchased the threshing floor of Araunah the Jebusite so he could expand the size of the city. Being higher than the city of David, the hilltop would make a beautiful place to build the temple of the Lord. Under the reign of David's son, King Solomon, the temple construction began. After 7 years of construction in about 960 BC, Solomon finished building the temple, most likely built over this same protruding rock of Mount Moriah. Solomon also built himself a new palace just south of the temple and expanded the walls of the city up towards the peak of Mount Moriah. The Temple of Solomon was modeled after the Tabernacle of Moses. Because of the many similarities between the tabernacle and the Garden of Eden, many scholars believe that the Garden of Eden was the prototype for the tabernacle, and thus later temples. According to Jewish tradition, Eden was located on a hill, with the tree of life and the tree of knowledge of good and evil at the center of the hill. The Bible teaches that when Adam and Eve transgressed and partook of the forbidden fruit, they were cast out towards the east. Cherubim and a flaming sword were then placed at the east entrance to prevent them from partaking of the tree of life, as they would then live forever in their sin. In order to return back into the presence of God, Israel had to symbolically retrace the steps of Adam and Eve, passing the cherubim and re-entering the garden in a westward direction. The tabernacle was set up in the same east-to-west progression, seeming to replicate the Garden of Eden. The tabernacle was divided into three main courts: the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. The outer court represented the fallen world, while the inner courts represented a more sacred and holier way of life. In essence, as the priest, who represented all of Israel, progressed through the tabernacle, or temple, he left the world to enter a more holy state, and then was enabled to re-enter the presence of the Lord, passing the angels, or cherubim, who were embroidered on the veil. Solomon's temple replicated this same three-level progression.
doubling the floor plan size of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of sacrifice. The altar was 20 cubits long and wide and 10 cubits high, a cubit being the length from the elbow to the tip of the longest finger, or about 1.5 feet. On the four corners of the altar were 4 horns, horns often representing power. This is where the sacrificial animals were burned, representing the future sacrifice of the Savior Jesus Christ. On the southeast side of the temple was the molten or brazen sea, which rested on the backs of 12 oxen, 3 pointing in each of the cardinal directions. In ancient times, oxen represented strength, and the number 12 often represented the 12 tribes of Israel. Water from the larger brazen sea was poured into 10 bronze water basins on both sides of the temple, which could then be wheeled around the outer court for various washing and cleansing rituals by the priests. Around the south, west, and north sides of the temple were 3 floors of chambers or storage rooms. The inside wall of the chambers was stepped so as to create a ledge where the timbers of the floors could rest. The storage rooms were accessed by a door on the south side of the temple, with wooden ladders going up into each of the floors. At the front of the temple were 2 large bronze pillars that flanked the porch. The pillar on the left was named Boaz, and the pillar on the right was named Yakin. The tops were decorated with lily flower petals and pomegranates. Pomegranates were a sign of prosperity and posterity because of their many seeds, and were also found on the bottom hem of the clothing of the high priest. The main temple doors were made of 2 large bifolding doors covered in gold with cherubim, palm trees, and open flowers. The Bible describes the doorframe as being a 4th part of the wall, which most scholars believe means that the door had 4 stepped frames. The interior doorway of the Holy of Holies was similar, except having 5 frames instead of 4. The priests who represented Israel were the only ones allowed into the inner temple. This means that Israel only could enter through being represented by the priests. Once you entered the main doors, you entered the holy place, a large room 40 cubits long, 20 cubits wide, and 30 cubits tall. The room was overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers, possibly alluding to the beauty of the Garden of Eden. The room was lit by 10 large menorahs, 5 on each side of the room, that were constantly burning, and narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of showbread, which had 12 large flat pita-like loaves. The priests ate and then replaced the showbread every Sabbath, similar to our weekly partaking of the communion or sacramental bread. Breaking bread and sharing a meal with someone in ancient times represented that you were at peace with them and was a sign of brotherhood, love, and forgiveness. Directly in front of the Holy of Holies was the altar of incense. The altar was similar to the altar of sacrifice in that it had a square footprint and also had 4 horns, 1 on each of the corners. However, on the altar of sacrifice was burned the flesh of animals, while upon the altar of incense burned a sweet combination of incenses. The incense burning before the veil of the temple represented the prayers of the saints ascending to God before the veil, a reminder that before we can enter God's presence, our lives, prayers, and actions must become a sweet savor unto the Lord. Only the high priest was able to enter the Holy of Holies, and only on 1 day a year, the Day of Atonement. Before entering, the high priest passed through a beautifully embroidered veil woven from purple, red, blue, and white threads. The colors were the same as used in the ephod and breastplate of the clothing of the high priest, minus the gold thread. Embroidered on the veil were cherubim, who symbolically guarded the dwelling place of God. As the high priest passed through the veil, he had to pass these angels, who, like in the Garden of Eden, guarded the way back to the presence of the Lord. Upon entering the Holy of Holies, you would find that the room is in the shape of a perfect cube, being 20 cubits wide, long, and tall.
The walls were likewise overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers. 2 large cherubim flanked the Ark of the Covenant, which was in the center of the room, with their wings stretching from one side of the room to the other. This room is where the presence of the Lord would dwell, and represented the final goal and destiny of all Israel. Solomon's temple was not only a landmark for the city of Jerusalem, but more importantly, the dwelling place of the Lord. The layout represented Israel's progression back into God's presence, and was designed to teach Israel that it was only through the infinite sacrifice of the sinless Messiah that they could once again enjoy the presence of the Lord. A sacrifice that would be performed on a cross only a short distance from this holy mountain. Então, vocês viram ali que tem alguns elementos, né, que são ali segundo algumas interpretações, lógico, mas o mais interessante é você perceber que o tamanho do templo, o tamanho do tabernáculo era tudo dado por Deus, tudo era essa colocação, e tudo havia um simbolismo, desde as vestes dos sacerdotes até tudo que se era feito havia um simbolismo, havia uma comunicação de Deus para com o homem, daquilo que o homem, até mesmo na época de Jesus, ainda não havia entendido. Jesus ainda, para com os apóstolos, ele teve que chegar e conversar e explicar detalhadamente muitas das situações que ali estavam. O que acontece? Depois do cativeiro da Babilônia, o templo ele é destruído. Então, um dos maiores orgulhos, aquilo que deveria ser a comunicação do homem para com Deus, o momento de cultuar a Deus, o momento até mesmo ali no próprio simbolismo, que seria para que o homem tivesse humildade pelos seus pecados, acabou se tornando um motivo de orgulho para os israelitas. Então eles acreditavam que, devido a Deus habitar no meio deles, nenhuma outra nação poderia estar contra eles. Só que eles achavam que somente isso era suficiente. E continuavam e realmente não cultuavam a Deus de coração. Então começavam, somente mantinham o simbolismo, mas não havia o culto a Deus de coração. Com isso, os próprios profetas ali vêm desde Isaías, Jeremias, avisam que Deus não estava se agradando de tudo aquilo que estava acontecendo e dá a sentença de que o templo seria destruído. O povo de Israel não acreditou. O templo foi destruído, e quando o templo é destruído, então o povo é levado ao cativeiro da Babilônia. Lá no cativeiro da Babilônia, o povo sente a necessidade, novamente, de adorar a Deus, mas o templo estava destruído. Então se cria a chamada sinagoga. As sinagogas eram casas onde as pessoas, os israelitas, se juntavam para poder ler parte do livro, parte da Bíblia em si, do Antigo Testamento. E ali eram geralmente as pessoas mais velhas que tinham essa atribuição, ou pessoas que tinham a capacidade para desempenhar esse trabalho. Então ali não se fazia sacrifício, né, não se fazia sacrifício, a não ser estar se compartilhando o que se falava da palavra. Na sinagoga também se mantinha escolas para que pudesse ser ensinado ali a palavra, e assim foi caminhando, mas só que o que houve? Nisso houve um zelo muito grande para o povo, para aquilo que eles haviam feito e o que acarretou. Portanto, é que esse zelo, quando eles retornam a Jerusalém, eles reconstroem todo o templo, e esse zelo acaba novamente, depois nós vamos ver lá que acaba sendo exagerado pelos rituais, novamente, o pessoal perde ali o fio da meada novamente. Então, como eu estava dizendo, cultuar é uma necessidade humana. Então, a admiração é o temor, é o senso de necessidade do indivíduo que reconhece o poder daquele que o criou e criou a natureza. Impressionante, há um estudo de um antropólogo que ele vai e visita diversas ilhas mais distantes, em lugares onde o homem não teve pouquíssimo ou quase nenhum, praticamente nenhum acesso, a não ser a tribos isoladas lá que estavam lá.
E esse antropólogo ele verificou que cada uma dessas tribos tinha uma forma de comunicação com o Ser Supremo. E impressionante que ele escreve, há um livro que se chama Fator Melquisedeque, podem procurar, é um livro bem interessante, e ele começa a correlacionar as similaridades com esse tipo de culto, essa necessidade, e até mesmo a similaridade da própria divindade. Muito interessante a leitura. Mas o que nos chama a atenção é essa necessidade do homem. O homem ele precisa de algo para adorar. Até mesmo hoje, se você parar para pensar, o próprio ateu. O ateu em si, ele precisa de algo para admirar, algo que seja maior do que ele. Ele pode chamar de ciência, ele pode chamar de tecnologia, ele pode chamar de inteligência artificial ou daquilo que há por vir. Não importa, mas ele acredita em algo maior do que ele, que seja o universo e assim por diante. Ele precisa disso. Ele precisa de algo, porque o homem percebe, mesmo que seja de forma... Não precisa ser algo racional, mas ele tem um instinto que há algo maior do que ele, né? Então, porque isso se baseia no temor que cada um tem, né? Na alegria que cada um pode desempenhar, no desejo, nos mais diversos desejos que às vezes o homem tem e percebe que, tanto é que o desejo que ele tem é algo que vai além do que essa vida pode dar, né? Tanto é que sempre o homem tentou procurar, né, a fonte da juventude, procurar algo que pudesse dar uma alegria infinita, né? E para o homem sempre há o temor da morte, porque para o homem a eternidade foi colocada no seu coração por Deus. Então, uma vez que a adoração nasceu do sentimento de admiração, do sentimento de temor, do sentimento de que há algo maior que ele, o homem ele se vê obrigado, em um momento ou outro, a adorar a Deus. Lógico que devido à sua mais diversa rebeldia, ele sempre vai achar umas formas de adorar qualquer outra coisa, né, que não seja Deus. Mas retornando à questão do templo, nós vemos uma coisa que nos chama a atenção, que a adoração manifesta, né, sob forma de sacrifício. Ela havia dois tipos de ofertas feitas ali na hora de queimar, de fazer o sacrifício do animal. Havia a oferta pacífica, que era uma oferta assim, era constituído de um sacrifício, mas esse sacrifício desse animal, logo após, constituía de uma refeição em comunhão. Então era uma oferta de agradecimento, uma oferta pacífica, né? Somente se queimava a gordura do animal, que era oferecido a Deus, o resto era comido ali em comunhão com Deus e com os outros. Mas havia uma oferta diferente, que era a oferta pelo pecado. Ali a oferta pelo pecado, o sangue significava a vida liberada pela morte. Então ali o animal, ele sofria, ele recebia a condenação de morte pelo pecado do homem. Então a expiação era feita por aquele animal. Então ali estava, como eu comentei anteriormente, né, de pouco a pouco, colocando ali o evangelho, um proto-evangelho sendo colocado no povo de Israel. E também há a oferta de louvor. Então nós percebemos também uma tradição musical de adoração que se desenvolvia de modo espontâneo. Nós vamos falar mais para frente, inclusive, porque tanto é que, se nós olharmos, nós temos um livro que se chama Salmos, e a tradução, basicamente, de Salmos é louvor. Mas, em relação à formação do livro do Antigo Testamento, como que esse livro ele veio, como que ele era usado naquela época, como que ele veio estar se criando. Isso nós vamos pegar a partir da próxima aula, dar uma olhada, então observando ali essas formas de culto, como que aconteceu, e observando como que durante todo esse período de evolução do cultuar a Deus, se desenvolve então o Antigo Testamento. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.